Boas-vindas ao Arquivos Vivos, uma audiosérie do Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, onde a cada episódio conheceremos as obras do acervo do museu pela voz delas mesmas. Arquivos Vivos, vozes que ecoam do trabalho de mãos afro-brasileiras. Episódio 3, O Menino Comendo Mamão, pelas mãos de João Timóteo da Costa. E Autorretrato, pelas mãos de Arthur Timóteo da Costa. Havia um homem negro me olhando. No silêncio daquele olhar, pintado há mais de 100 anos, eu ouvia tanto. Naquele fim de tarde no Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo. Naquela hora, eu parecia estar sozinha. Então pedi: me conta a sua história. Estamos só, eu e você. Eu sabia que ele tinha muito a dizer, mas nada. Silêncio. Ele continuava me olhando de boca calada. Eu estou falando de um quadro chamado Autorretrato. Na obra, há o busto de um homem negro colocado à direita de quem olha. Pintado a óleo sobre a tela, ele veste uma boina de cor clara na cabeça e uma camisa azulada. Ele está de perfil, mas com a cabeça ligeiramente virada para nós. No fundo da tela, um tom marrom, emoldurado em acabamento dourado. No quadro de 64 centímetros de altura por 48 centímetros e meio de largura, vemos seu rosto sereno, mas seu olhar vivo e fixo, fazendo parecer que ele vê a realidade aqui do outro lado. Aqui, eis uma mulher vislumbrada pela arte que as mãos negras são capazes de criar. E você, homem do quadro? Se pudesse falar, o que iria me contar? Esse aí é o Arthur Timóteo da Costa, tio. A voz que eu ouvia vinha, não do autorretrato, mas de um outro quadro. Fui na direção dele. Nele, um menino segurando um pedaço de mamão com a mão direita e o levando até a boca. Ele era negro, jovem, vestia uma camisa branca aberta. Seu cabelo curto, bem rente à cabeça. E ele olhava para baixo distraído. O fundo da tela era escuro esverdeado. Tudo emoldurado em acabamento dourado, medindo 74,6 centímetros de altura por 63 de largura. Aquele que você procura no quadro é o Arthur Timóteo. É dele o autorretrato. Foi Lúcio, o Guaiamum, que me falou desse assunto. O Guaiamum me ensina muito. O que é Guaiamum? Guaiamum? Aí vem um. Um não. Há alguns. Eles sempre andam em bando. Sabe jogar, tia? Não sei não. A senhora tem que aprender. Senão, como é que vai se esquivar quando os brancos quiser te derrubar? O mestre Lúcio disse que vai me ensinar. Guaiamum é isso aí, tia. É o nego que salta e roda pelo chão. Dança e luta, troca os pés pelas mãos. E o mestre Lúcio? Ele conheceu o Arthur Timóteo? Lógico, tia. Ele até fez um quadro do mestre Lúcio. Depois que saí dali, vi o quadro que o menino estava falando. Lúcio, de autoria de Arthur Timóteo, um quadro em óleo sobre tela, com 47 centímetros de largura por 58 de altura, onde se pode ver um homem negro de bigode, vestindo uma camisa amarela e um chapéu verde, uma bituca de cigarro em seus lábios e uma expressão de relaxado, concentrado com um olhar em algo em seu lado esquerdo. Aquele era Lúcio, e no quadro ele parecia mesmo tão sábio quanto o menino dizia. O mestre Lúcio me contou tudo. O pintor Arthur Timóteo e seu irmão, o João. Ô tia, quer mamão? Obrigada. Não gosta de mamão? Gosto. É que é uma fruta oferecida ao meu orixá. Então eu, por respeito, tomo cuidado quando eu vou provar. Ah, tá. O que é orixá? Uma força ancestral que protege e cuida da gente. Entendi. Que diferente. Eu aqui sempre vou rezar na igreja pra minha família ficar protegida. E também porque o senhor de engenho obriga. Mas quando eu tiver 21 anos, eu posso fazer o que eu quiser. Por causa de uma lei que fizeram quando eu ainda estava na barriga, sabe? Na barriga da minha mãe. A lei do ventre livre. Isso. Agora que essa lei existe,
eu não vou precisar trabalhar a vida inteira. Quando eu fizer 21 anos, só vou querer saber de brincadeira e de comer mamão. Mas até lá, você pede pro seu... É orixá, né? Pede pra ele me cuidar. Pode deixar. O que eu tava falando mesmo? Dos irmãos Arthur Timóteo e João Timóteo. Ah, é. Eu gosto. Como eu gosto da pintura deles. O mestre Lúcio me explicou tudo. Falou que eles gostam de pintar nós, os pretos, em momentos que a gente tá assim, que nem eu tô agora. Tranquilo, distraído, sem medo. Eles pintam a gente desde muito cedo. Pintam a gente longe do trabalho, a gente rindo, descansando. É legal porque a gente trabalha tanto, mas eu gosto mesmo é quando a gente tá assim, largado, sorrindo. Você vai gostar, tia. Se você ver um quadro deles, vai achar lindo. Eles também pintam muita paisagem bonita. E o mestre Lúcio disse que eles começaram muito cedo na vida. Eles faziam desenho num lugar chamado Casa da Moeda, enquanto eles eram muito pequenos. Acho até que eles ainda eram crianças. Então eu tenho esperança de um dia pra lá também. Já imaginou, tia? Eu viro pintor? A imaginação transcende o tempo, embaralha os fatos. Enquanto eu ouvia aquele menino falando comigo, eu imaginava o que ele tinha se tornado. Talvez um advogado, um abolicionista, talvez um grande artista. Mas o que eu tava falando, tia? Sobre o seu sonho de ser pintor. Já pensou, tia? Já pensou? Se eu for um pintor, tia, presta atenção. Eu só vou fazer pintura de mamão. Mamão é a maior delícia. Você sabia que por ser pintor, os dois irmãos, eles estudaram em um lugar chamado Escola de Belas Artes? O mestre Lúcio disse que lá é muito chique, mas que antes lá só tinha branco. E sabia que os dois também nasceram quando teve aquela lei? Como é o nome da lei, tia, que agora existe? Lei do ventre livre. Isso! Eu pensava, enquanto ouvia o menino, que a tal da lei do ventre livre beneficiava ainda os senhores de escravos. Eles podiam escolher entre receber um valor do governo quando a criança escravizada completasse 8 anos e deixá-la livre, ou então a criança continuava trabalhando para eles até os 21. Por isso, era comum muitos intelectuais negros lutarem pela total abolição da escravidão. Então, tia, tem certeza que não quer mamão? Não, né? Por causa lá do seu ancestral, né? Ô tia, sabia, ó que legal, que os dois irmãos foram viajar para outro país por causa das pinturas deles? E que eles ganharam um monte de prêmio? Não era apenas os prêmios. Pelo que eu tinha entendido, os irmãos Timóteo tinham sido pintores assíduos e, daquela época, 2 dos maiores artistas. Numa rápida pesquisa, é possível ver que o João foi incentivador da criação de escolas livres de arte, que morou por 2 anos na Europa, visitando os maiores museus da Itália, Suíça, França e Espanha, e que, influenciado pela técnica do pontilhismo, foi criador de em torno de 600 obras entre pinturas e gravuras. Arthur, com uma produção menos vasta, mas brilhante, também foi morar fora, na França, e tinha sido influenciado pela técnica impressionista. Eu, que já tinha estudado a Semana de 22 e seu movimento revolucionário nas artes, me perguntava por que eu não via os nomes deles entre os artistas fazendo parte. Se na Escola de Belas Artes, antes apenas poucos anos, eles já estavam se engajando em grupos empenhados em pintar o Brasil de uma maneira diferente, captar suas cores e costumes e até ser menos academicista. Se os modernistas defendiam uma arte livre e transgressora, receptora das vanguardas europeias, não viam nos irmãos Timóteo essa ideia? Que há de mais moderno na época do que retratar aqueles que foram legados ao trabalho escravo, usurpados de suas famílias e violentados, porém em estado de gozo, sorrindo, distraídos e até contemplativos? Se eles não figuram nos salões modernistas, não era muito difícil responder o motivo. Tia, você acha muito difícil pra mim ser artista? O mestre Lúcio acha que é uma dura jornada, mas ele acredita em mim. Pena que ele não é rico. O mestre Lúcio disse que os irmãos encontraram um conhecido que investiu dinheiro neles pra eles irem pra aquela escola chique que eu falei. O mestre Lúcio é um guaiamum.
Ele não tem dinheiro nenhum, mas ele é livre, tanto quanto um preto pode ser. Aí ele usa a liberdade dele pra dizer: eu acredito em você. E você, tia? Acredita? E aí, quando eu ouvi aquela voz do menino, tudo foi caindo. Não importavam os salões modernistas. Os irmãos Timóteo deram com sua arte vida para algo muito importante. E agora figuram nesse espaço gigante, esse museu, onde pessoas como eu podem pisar e enxergar a potência de uma arte que tentavam calar, que jogavam para sombras, mas que aqui encontra um espaço expansor, onde somos todos como um menino sonhador imaginário ou imaginativo. Pessoas como os irmãos Timóteo ou como Emanuel Araújo nos deram motivos para dizer: sim, eu acredito. Acredito que artistas como você, menino, podem crescer, deslanchar e encantar muita gente. Que meninos como você podem fazer diferente, renegrar o mundo, relembrar o profundo sensível que existe nos olhos de uma criança e que resiste, mesmo nos olhos dos adultos. Dizer que se alcança mais quando se tem possibilidade, quando se está junto, e que se pode muito quando se tem liberdade. Mas que liberdade, como diz Angela Davis, tem que ser para todos, ou não será para nenhum. Você pode ser muito, sabia? Obrigado, tia. Mas sabe, se eu não virar um artista, um pintor como os Timóteo, eu já ia ser muito feliz se um dia algum pintor que estivesse próximo me visse e fizesse um quadro meu, igual que fizeram do Mestre Lúcio. Um quadro meu comendo mamão, mas bem bonito. Não assim todo sujo como eu tô agora. Um quadro comendo mamão pra mostrar que essa é a minha hora favorita do dia. Pra mostrar que eu amo mamão. E quando eu tô comendo, nesse momento não importa mais nada. Já pensou? O quadro poderia se chamar Um Menino Comendo Mamão. Nem precisa ter meu nome, porque aí pode ser eu, mas também pode ser outro menino com fome. Como ele ficaria feliz se soubesse que esse quadro hoje existe? Mas tem uma coisa triste, tia. Um dia, o mestre Lúcio me disse que o Arthur, que é o irmão mais novo, sabe? Aquele do autorretrato, ele foi internado num hospício. A senhora sabe o que é isso? Sim, eu sei. E você? Pelo que eu consegui entender, é um lugar que você é mandado quando fica doente do ori. Que é essa parte aqui, a cabeça. Lá dentro tem preto à beça. Numa sociedade que entrega pessoas negras à própria sorte, sem estrutura, depois de mais de 400 anos de uma violência mais cruel que qualquer ditadura, e que depois de libertados, soltos, na época, ainda eram tratados como vagabundos ou loucos. Mais uma vez é Angela Davis quem diz que a ideia de liberdade é inspiradora. Mas o que ela significa? Se você é livre em um sentido político, mas não tem comida, que liberdade é essa? A liberdade de morrer de fome? O que disseram foi que primeiro foi o caçula dos Timóteo, e que ele morreu lá. E depois o mais velho, o João, que tentou continuar, mas acabou não aguentando não e também foi parar no hospício. Ficou vivo lá por algum tempo, mas também não resistiu. Eu não quero ir pra lá nunca, ouviu? Eu já disse que pra lá vai muito preto. Enquanto ouvi a voz do menino, lembrei de um trecho de Lima Barreto, quando também ele esteve num hospício. Ele diz no livro O Cemitério dos Vivos: esse pátio é a coisa mais horrível que se pode imaginar. Devido à pigmentação negra de uma grande parte dos doentes ali recolhidos, a imagem que se fica dele é que tudo é negro. O negro é a cor mais cortante, mais impressionante. E contemplando uma porção de corpos negros nus, faz ela que as outras cores se ofusquem no nosso pensamento. É uma luz negra sobre as coisas, na suposição de que, sob essa luz, o nosso olhar pudesse ver alguma coisa. Nunca vou deixar de comer mamão, porque ele acalma meu ori. Aí eu nunca vou parar no hospício. Você pede isso pro seu orixá? Pede pra ele me ajudar a sempre ter mamão pra comer? Ok, Aru. Ok.
Que o Senhor da caça preencha de fartura a mesa das crianças. Que não lhes falte sonho e pro sonho esperança. Que a realidade não seja de guerra, violência, maldade. E que não seja tarde para realizar uma mudança. Caça farta, riso solto, saúde e prosperidade seja a nossa vingança para quem tanto nos tirou. Que esse museu e outras tantas casas de negros seja nascente para o sonhador e alento para o peito cansado. Atravessemos para o outro lado da história. Que tenhamos voz agora, sem limitação. Tia, vou perguntar uma última vez. Quer mamão? Aceito. O poder da imaginação me fez sentir o gosto e o cheiro daquele mamão na mão do menino. Eu não sei bem se imagino ou se lembro. A pintura do João Timóteo é tão viva que parece que eu estava lá naquele momento. Tia, eu preciso ir. Mas a gente pode se reencontrar aqui, sempre que você quiser. Ainda tem muito para você ver. Aí, por aí, tá cheio de pintura, escultura, gravura. Aqui, se perde quem procura. E se acha quem tava perdido. Bonito, né? Foi meu amigo Mestre Lúcio que falou. Aliás, você pode ver o rosto dele por aí, num quadro. Tchau, tia. Muito obrigado. Eu voltei caminhando até a frente do autorretrato e me coloquei em silêncio. Existem diversas histórias nesse olhar. Agora eu entendo. Antes, não é que eu não ouvia. Só não estava reconhecendo, nesse olhar de si mesmo, o que Arthur Timóteo quis dizer. Assim como nas pinturas de seu irmão, em seu olhar podemos ver que, quando se é uma pessoa negra, é necessário ter no toque um cuidado absoluto e nos olhos uma imaginação radical. Trecho do jornal O País, datado de 20 de setembro de 1913, acerca da Exposição Geral de Belas Artes, ano de 1913, organizada pela Escola Nacional de Artes, Rio de Janeiro. No salão deste ano destacam-se 4 trabalhos magníficos de Arthur Timóteo da Costa. Sua técnica apurada e sensibilidade na composição conferem às obras uma vibração e realismo pouco comuns entre os expoentes contemporâneos. O conglomerado de cores e o jogo de luz e sombra nas telas revelam não apenas um domínio técnico, mas uma alma brasileira que se expressa com autenticidade. Particularmente impressionante é a tela que retrata cenas do cotidiano carioca, onde o movimento e a expressão dos personagens capturam a essência da vida urbana com vivacidade e emoção. A crítica espera que Arthur Timóteo continue a aprimorar sua arte, pois já demonstra ser um dos grandes nomes da nossa pintura nacional. Trecho da revista Ilustração Brasileira, número 12, datada de agosto de 1921. Crítica de Adalberto Matos acerca da Exposição Geral de Belas Artes, ano de 1920, organizada pela Escola Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. João Timóteo nos dá uma pintura de rara sensibilidade, onde a luz e a sombra se equilibram com maestria, revelando um domínio técnico que impressiona. Sua obra é um convite à contemplação, mostrando a alma do artista e sua profunda conexão com o cenário urbano carioca. Um menino me falou sobre o futuro. A partir dele, salto o muro da raça para ver o que se passa nos sonhos mais íntimos daqueles que são como eu. Tudo o que a gente viveu tem um lugar para se revisitar, mas também para beber feito a fonte mais límpida. E eu não sei ainda onde isso vai me levar. Mãos afro-brasileiras, o mais suculento gosto da fruta, estranha fruta de novas histórias. Por onde essas mãos vão me guiar agora? Não sei não, mas sei agora que por causa dessas mãos se estrutura um legado artístico sob meus pés. E eu ainda pretendo caminhar um bocado por entre as frestas dele. Minhas ferramentas de trabalho. Minha própria memória sendo forjada, recriada e aprendendo de novo para aprender inteiro o que tentaram me ensinar pela metade. Um olhar atento para receber as cores que do negro cintilam e um ouvido aberto para ouvir que nova voz irá me chamar. Qual será?
Arquivos Vivos é um podcast do Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, produzido pela Todo Canto. A cada episódio ouviremos uma voz que ressoa de uma das obras do acervo do museu. E a cada voz, uma nova pessoa convidada. Eu sou Adriana Couto, narradora dessa audiosérie. Eu sou Maurício Saci e fiz a voz da obra Um Menino Comendo Mamão. O roteiro é de Lucas Moura da Conceição. A pesquisa, trilha sonora e direção é da Estela Nesrini. E o desenho de som, mixagem e masterização é de Amon Medrado. Concepção e curadoria, Ariana Nuala, Hélio Menezes e Rosa Couto. Produção, Aline Santos, Ana Vasconcelos, Júlia Barbosa, Maurício Monteiro e Zélia Peixoto. Comunicação, Ana Carolina Gonçalves, Clara Citó e Leonardo Dias Santana. Identidade visual, Ana Clara Schuller e Caio César de Melo Raposo. A consultoria de acessibilidade é da Mais Diferenças. E a gravação das vozes foi feita no Estúdio Joá. Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, Instituto Cultural Vale e Goldman Sachs, apresentam Arquivos Vivos.